Você já teve um daqueles momentos em que uma única frase muda completamente como você enxerga sua própria vida? João teve, e foi numa quinta-feira comum às 4 da tarde, enquanto ele organizava as chaves inglesas na sua pequena oficina no bairro industrial. Ele se chama João, tem 62 anos e durante muito tempo acreditou que ser pai significava aceitar qualquer tratamento dos filhos, desde que eles estivessem bem-sucedidos. Hoje ele sabe que estava completamente enganado. O telefone tocou e, como sempre, seu coração disparou quando viu o nome do André na tela. Não porque algo estivesse errado. Seus filhos eram médicos responsáveis e bem estabelecidos, mas porque nos últimos anos suas conversas tinham se tornado distantes, cordiais, mas distantes. Pai! A voz do André transbordava uma animação que João não ouvia há tempos. Tenho uma notícia incrível para contar. João sorriu, apoiando o cotovelo no balcão da oficina, entre peças de motor e ferramentas engorduradas. Conta, filho, o que aconteceu? Consegui aquela vaga no hospital particular que eu comentei. A diretoria aprovou minha entrada como sócio. Vou ganhar 3 vezes mais do que ganho agora, pai. 3 vezes. A Camila está nas nuvens e o Pedro vai estudar numa escola internacional. É a oportunidade da nossa vida. João sentiu o orgulho inundar seu peito. Depois de tantos anos trabalhando 16 horas por dia para pagar a faculdade de medicina dos 3 filhos, ver André alcançando o sucesso era a maior recompensa que poderia ter. Que maravilha, André! Estou muito orgulhoso. Quando vocês começam? No próximo mês. Eu sei que é rápido, mas não posso perder essa chance. André fez uma pausa e João pôde ouvir a Camila falando algo ao fundo. Por isso mesmo, vamos fazer uma festa de comemoração especial, num lugar à altura da ocasião. O coração de João se aqueceu. Finalmente um momento em família para celebrar essa conquista. Que ideia linda! Onde vai ser? No Clube Monte Verde. O orgulho na voz do André era evidente. A Camila fez questão. Disse que é o lugar mais elegante da cidade. Conseguiu uma reserva para sábado à noite. Vai ser perfeito. João conhecia o Monte Verde de nome. Era onde a elite médica e empresarial da cidade se encontrava. Que horário? Perguntou, tentando manter a voz natural. Às 8. Vai ser só a família mesmo. Eu, Camila, Pedro, Carlos, a Renata, íntimo, mas elegante. A Camila quer que seja uma noite inesquecível. João esperou. Esperou André o convidar oficialmente. Esperou ele dizer, obviamente você também estará lá, pai. Mas o silêncio se estendeu, preenchido apenas por vozes distantes e o som de papéis sendo mexidos. E eu? A pergunta saiu mais frágil do que João gostaria. Vou estar lá também, né? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João pôde ouvir seu próprio coração batendo enquanto aguardava a resposta óbvia, natural, que qualquer filho daria ao próprio pai. Ah, pai! A voz do André mudou completamente de tom. Ficou desconfortável, quase constrangida. É que, sabe como é? A Camila organizou uma coisa mais, como posso dizer, mais formal, mais sofisticada. Sofisticada? João repetiu, sem entender. É, pai, o Monte Verde é um lugar muito fino, muito chique. A Camila tem medo que o senhor se sinta deslocado. Sabe como esses lugares são, né? Todo mundo bem vestido, conversa sobre medicina, investimentos. Talvez seja melhor o senhor não ir. Pode ser meio constrangedor. As palavras ecoaram na cabeça de João como um eco distorcido, constrangedor. Deslocado, medo que ele se sentisse inadequado. Seu próprio filho, que ele criou com tanto amor e dedicação, estava lhe dizendo que ele não tinha classe suficiente para frequentar um clube elegante. Constrangedor para quem, André? A pergunta saiu mais fria do que pretendia. Não é nada pessoal, pai. É só que... Bem, o senhor entende.
São ambientes diferentes. A Camila sugeriu que talvez a gente pudesse almoçar no domingo num lugar mais adequado ao perfil do Senhor. Um lugar onde o Senhor se sinta mais à vontade. Perfil do Senhor. À vontade. Como se ele fosse uma criança que precisava ser protegida de situações adultas. Como se fosse inadequado para conviver com pessoas refinadas. Entendo. A voz de João saiu controlada, mas sentia o sangue fervendo nas veias. Então vocês acham que eu não tenho classe suficiente para o Monte Verde? Pai, não é isso. É só que, olha, o Senhor é incrível do jeito que é, mas são mundos diferentes, né? O Senhor com sua oficina, trabalhando desde cedo, com aquele jeito mais simples. Não tem nada de errado nisso. Mas numa ocasião assim, com os colegas da Camila, pessoas mais... O Senhor entende, pessoas mais... Mais o quê? Mais importantes, mais educadas, mais dignas de respeito? Claro que entendo, filho. As palavras saíram calmamente, mas por dentro João estava demolido. Vocês se divirtam. Se você chegou até aqui e essa história já está mexendo com você, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias que tocam o coração. O senhor não está chateado, né, pai? É que a Camila fica nervosa com essas coisas e eu quero que seja uma noite perfeita. Não estou chateado. Era mentira. João estava destroçado. Tenha uma ótima noite. Desligou o telefone e ficou ali sentado na sua oficina, olhando pela janela suja de graxa que dava vista para o centro da cidade. Lá, ao longe, podia ver as luzes elegantes do Clube Monte Verde, com suas janelas iluminadas e a fachada imponente que dominava o horizonte da área nobre. Seu clube, o lugar que ele havia comprado com cada centavo das suas economias, cada decisão tomada com cuidado, cada detalhe pensado para criar exatamente o ambiente sofisticado que seus filhos tanto admiravam. O estabelecimento que a elite médica da cidade frequentava, onde empresários fechavam negócios importantes e onde famílias tradicionais comemoravam ocasiões especiais. Eles achavam que ele não tinha classe para estar lá, que seria constrangedor levá-lo, que ele precisava ficar no seu lugar adequado, longe de pessoas refinadas. Uma risada amarga escapou dos seus lábios. Se eles soubessem, se soubessem que o homem simples que tanto os envergonhava era, na verdade, o proprietário do lugar mais elegante da cidade. João pegou o telefone e discou para o clube. Clube Monte Verde, boa tarde. Aqui é o Marcos. Marcos, é o João. Boa tarde, senhor João. Como está? Bem, escuta. No sábado à noite teremos alguns convidados especiais, na reserva para 8 pessoas. Em nome de Camila Santos, quero que vocês deem o melhor atendimento possível. Claro, senhor. Alguma ocasião especial? João sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Digamos que será uma noite de grandes revelações. Naquela tarde, João tomou uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica da sua família. No sábado, ele estaria no Monte Verde. Não como o pai inadequado que devia ficar em casa, mas como o proprietário do estabelecimento. Era hora de seus filhos descobrirem quem realmente era o homem que eles tanto subestimavam. Depois daquela ligação, João passou a noite inteira acordado, repassando na memória como chegou até ali. Como um homem que começou consertando carros na garagem de casa, se tornou proprietário do clube mais sofisticado da cidade. E por que seus próprios filhos não conseguiam enxergar isso? A história começou há mais de 30 anos, quando João sofreu o acidente que mudou o rumo da sua família para sempre. Ele trabalhava como mecânico numa concessionária, um emprego estável que lhes dava uma vida simples, mas digna. Até aquela manhã de terça-feira, quando um guincho perdeu o cabo e uma peça de motor de 2 toneladas esmagou sua mão direita contra o chão da oficina. As cirurgias salvaram a mão, mas não salvaram o emprego.
A lesão deixou sequelas que o impediam de fazer reparos delicados. A indenização da empresa cobriu as despesas médicas, mas não a subsistência da família. De uma hora para outra, João se viu como a única fonte de renda de uma família com 3 crianças pequenas. André tinha 8 anos, Carlos 6 e Daniel apenas 4. 3 meninos cheios de energia e sonhos que mereciam ter as mesmas oportunidades que qualquer outra criança. João não ia deixar a situação os derrubar. Foi sua esposa, Maria, quem lhe deu a ideia. João, você entende de motor melhor que qualquer um. Por que não tenta trabalhar por conta própria? No início, foi só um teste. João montou uma pequena oficina na garagem de casa com as ferramentas que conseguiu comprar usadas e muito suor. O primeiro cliente foi um vizinho com problemas no carro. Em 2 horas, João havia diagnosticado e resolvido um defeito que 3 oficinas não conseguiram identificar. O vizinho saiu de lá impressionado e espalhou a notícia. Em uma semana, João tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinho. Percebia que havia encontrado mais que uma fonte de renda. Havia descoberto um talento natural para diagnósticos complexos e uma paixão genuína por resolver problemas que outros consideravam impossíveis. Começou pequeno, mas com ambição. Acordava às 5 da manhã para organizar as ferramentas. Trabalhava até às 10 da noite consertando carros. E depois ficava estudando manuais técnicos até de madrugada. Nos primeiros meses foi duro. Suas mãos ficavam ainda mais machucadas pelo esforço extra. As costas doíam de ficar curvado sobre motores, mas cada pagamento que recebia era uma vitória. E os meninos viam tudo isso. Viam sua determinação, seu esforço, sua recusa em se vitimizar. Pai, por que o senhor trabalha tanto? André lhe perguntou uma noite, quando o encontrou na garagem às 11 da noite desmontando um motor. Porque quero que vocês tenham um futuro melhor, meu filho. E futuro melhor a gente constrói com trabalho. Depois de 2 anos trabalhando na garagem, João juntou coragem e dinheiro suficiente para alugar um galpão pequeno num bairro industrial. 20 metros quadrados, mas eram seus. A primeira oficina nasceu ali, com 2 elevações hidráulicas usadas, um compressor barulhento e muito sonho. João não sabia na época, mas estava plantando a semente do que se tornaria um império. O segredo do sucesso não era só a competência técnica, era o atendimento. João conhecia cada cliente pelo nome, sabia que carro dirigiam, perguntava sobre a família, lembrava dos problemas anteriores. Transformou aquele galpão numa extensão da sua própria casa, onde as pessoas se sentiam acolhidas e respeitadas. André, Carlos e Daniel cresceram ali dentro. Faziam lição de casa numa mesinha improvisada nos fundos, ajudavam a organizar ferramentas quando ficaram maiores, aprenderam desde cedo o valor do trabalho e da dedicação. Mas nunca foram obrigados a trabalhar. Era uma escolha deles ajudar, uma forma de participar do sonho familiar. Um dia vou ter uma oficina maior que esta, André disse aos 12 anos, olhando ao redor do galpão barulhento. Vai sim, filho, mas não se esqueça de onde tudo começou. Em 5 anos, a primeira oficina estava tão bem que João conseguiu abrir uma segunda. Depois, uma terceira. Não era expansão desenfreada, era crescimento planejado. Cada passo dado com cuidado. João estudava o mercado, analisava a concorrência, escolhia pontos estratégicos. Os meninos estudavam em escola particular, faziam curso de inglês, tinham roupas bonitas e brinquedos, mas nunca foram mimados. Sabiam que tudo aquilo vinha do trabalho conjunto da família. Maria cuidava da parte administrativa, João gerenciava as operações, e os meninos contribuíam sendo estudantes exemplares. Pai, o senhor é o homem mais inteligente que eu conheço. Carlos lhe disse aos 15 anos, quando João explicou como funcionava o sistema de franquias que estava desenvolvendo. Inteligência sem trabalho não vale nada, meu filho,
E trabalho sem inteligência é só cansaço. Quando André completou 17 anos, João já havia estabelecido uma regra clara. Educação em primeiro lugar, mas responsabilidade também. Eles ganhavam mesada, mas tinham obrigações. Notas ruins significavam redução da mesada. Bom comportamento era recompensado. João aprendeu que criar filhos independentes não era dar tudo, era ensinar a conquistar. Por que o senhor não descansa um pouco? André lhe perguntou aos 18 anos, vendo João revisar os números das oficinas numa noite de domingo. Porque o dinheiro que paga a sua escola não vem do céu, filho, vem do meu suor. E enquanto eu puder trabalhar para dar o melhor para vocês, vou trabalhar. André assentiu, sério. Naquela época, ele entendia, valorizava, respeitava. Quando os três se formaram no ensino médio, todos passaram em universidades públicas para a medicina. Mas João fez questão de bancar cursos preparatórios, material didático, tudo o que precisassem. Não porque tinha obrigação, mas porque acreditava no potencial deles. Pai, não precisa pagar apartamento perto da faculdade. André disse quando passou no vestibular. Posso morar aqui e ir de ônibus. Não, filho. Educação é investimento e eu invisto no que vale a pena. João pagou apartamento para os três, mas com condições claras, notas altas, formatura no prazo e, uma vez formados, independência financeira total. Não estava criando filhos dependentes, estava formando homens capazes e funcionou. Os três se formaram com honras, conseguiram residência em hospitais excelentes, construíram suas próprias carreiras. Quando se casaram, já eram completamente independentes. João havia cumprido seu papel de pai, dar as ferramentas, não a vida toda de bandeja. Se essa história está tocando seu coração até aqui, lembre-se de apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Mas em algum lugar no meio desse processo, alguma coisa mudou. João não sabia se foi a influência das esposas, se foi o sucesso financeiro deles, ou se foi simplesmente o esquecimento de onde vieram. Eles pararam de ver sua luta como motivo de orgulho e começaram a ver como motivo de constrangimento. O homem que trabalhou como um guerreiro para dar-lhes o melhor se tornou, aos olhos deles, apenas um mecânico simples, inadequado para seus novos círculos sociais. Mas eles esqueceram de uma coisa importante. A mesma determinação que fez João começar consertando carros na garagem foi a que o levou muito além do que eles imaginavam. Porque enquanto seus filhos construíam suas carreiras médicas, João não parou. Continuou expandindo, inovando, crescendo. As oficinas se multiplicaram. Ele começou a importar peças automotivas. Depois, criou uma rede de distribuição. Em seguida, uma empresa de locação de veículos de luxo. E no sábado à noite, eles descobririam exatamente até onde essa determinação havia levado o pai que tanto subestimavam. A primeira vez que João viu Camila, soube que ela seria um problema. Não pela beleza. Ela era realmente linda, com aquele cabelo castanho impecável e postura de quem frequentou as melhores escolas. O problema estava no olhar. Um olhar que avaliava, julgava e classificava as pessoas em categorias. André tinha 26 anos quando a trouxe para conhecer a família. Recém-formado, residência no hospital mais conceituado da cidade, cheio de sonhos e planos. Ela tinha 24 anos, mas carregava nas costas o peso de um sobrenome tradicional e uma conta bancária herdada. Pai, quero apresentar a Camila, ele disse naquele domingo de almoço, os olhos brilhando de paixão jovem. Ela entrou na casa como quem entra num museu, olhando tudo com curiosidade antropológica. Cumprimentou João com um sorriso educado, mas distante. Muito prazer, seu João. André fala muito do senhor.
Durante o almoço, João observou como Camila se comportava. Elogiou a comida com surpresa exagerada, como se não esperasse que alguém como Maria soubesse cozinhar bem. Perguntou sobre as oficinas com o tom de quem se interessa por um hobby exótico. Que interessante. O senhor deve conhecer tanta gente diferente trabalhando com carros, disse, cortando delicadamente a carne. Conheço pessoas, só pessoas, João respondeu. Não vejo diferença entre elas. O sorriso dela vacilou por um segundo. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes. Camila sempre educada, sempre cordial, mas sempre deixando claro que não eram do mesmo mundo. Pequenos comentários, gestos sutis, sugestões aparentemente inocentes. Ai, seu João, o senhor trabalha tanto, deve ser cansativo ficar o dia todo na oficina, dizia, examinando as próprias unhas perfeitas. Ou então, nossa, que casa aconchegante, tem um charme tão simples. Simples. Essa palavra se tornaria um código entre eles. Maria percebia o incômodo de João. Ela é só uma menina mimada, João. Vai aprender. Não é sobre aprender, Maria. É sobre respeitar. E ela não me respeita. Quando André anunciou o noivado, João tentou ser o pai compreensivo. Afinal, seu filho estava feliz, e isso deveria bastar. Mas, quando começaram os preparativos do casamento, as verdadeiras cores de Camila apareceram. Seu João, sobre a lista de convidados, ela começou numa das reuniões de planejamento. Talvez seja melhor o senhor convidar só os parentes mais próximos. Sabe como é? A festa vai ser num lugar mais sofisticado. Sofisticado como? João perguntou. É um clube tradicional da cidade. As pessoas que frequentam são mais formais. Não queremos que ninguém se sinta deslocado. Tradução. Os amigos das oficinas não eram bem-vindos. E sobre sua roupa, ela continuou. Posso indicar uma loja onde encontram roupas mais adequadas para a paz dos noivos. Adequadas. Outra palavra código. O casamento foi exatamente como Camila planejou. Elegante, caro e frio. João se sentiu como um figurante na vida do próprio filho, sentado numa mesa lateral, cumprimentando educadamente pessoas que mal lhe dirigiam a palavra, assistindo André se transformar em alguém que ele não reconhecia completamente. Durante a festa, João ouviu Camila explicando para uma amiga. O pai do André é um homem batalhador, coitado. Trabalha com carros, sabe? Muito esforçado. Mas claro que não teve as mesmas oportunidades que a gente. Coitado, esforçado, como se ele fosse um caso de caridade. 2 anos depois, foi a vez de Carlos se apaixonar. Renata era diferente de Camila. Enfermeira, origem mais simples, sem a arrogância aristocrática da cunhada. No início, João achou que seria diferente. E foi, por aproximadamente 6 meses. Renata era genuinamente simpática no começo. Conversava com João sobre o trabalho, perguntava sobre as oficinas, parecia interessada na história da família. Seu João, o senhor é inspirador, ela dizia. Um homem que conquistou tanto sozinho. Mas as coisas mudaram rapidamente após o casamento. Renata começou a frequentar os mesmos círculos que Camila, ia aos almoços das esposas dos médicos, participava dos chás beneficentes, adotava gradualmente os códigos de comportamento da cunhada. Sogro, sobre o Natal, ela lhe disse numa ligação, depois de alguns meses de casada. A Camila sugeriu que fizéssemos algo mais íntimo este ano. Só nós casais, sabe? Mais moderno. Moderno significava sem o sogro. E talvez seja melhor não levar sobremesa caseira, ela continuou. A Camila encomendou doces de uma confeitaria francesa. Fica mais harmonioso. Seus doces, que a família inteira sempre adorou, não eram os mais adequados. O que mais doía João era ver seus filhos concordando silenciosamente com essa transformação.
André, que antes o apresentava com orgulho como meu pai, o empresário, agora o apresentava como meu pai, que trabalha com carros. Uma sutil diferença que fazia toda a diferença. Carlos começou a fazer piadas sobre o jeito direto de João. O pai não tem papas na língua, ele ria para os amigos. É do tempo que as coisas eram mais simples. As reuniões familiares se tornaram exercícios de tolerância mútua. João tolerava os comentários, elas toleravam sua presença, seus filhos toleravam a tensão crescente. O mais frustrante era que elas não conseguiam esconder completamente o interesse pelo dinheiro de João. Quando precisavam de algo, entrada para um carro novo, reforma na casa, curso caro para os netos, sabiam exatamente onde encontrá-lo. Mas na hora de incluí-lo em eventos sociais importantes, ele virava um parente inconveniente. Pai, sobre o batizado do Pedro. André lhe ligou nervoso. É que a cerimônia vai ser na igreja do centro, aquela mais tradicional, e depois a festa no clube. A Camila quer que seja bem íntimo, só os padrinhos e família próxima. Eu não sou família próxima? Claro que é, mas o senhor entende. É um ambiente mais formal. As pessoas do clube são diferentes. Diferentes de mim. Melhores que eu. Foi nesse período que João começou a perceber que seus filhos tinham vergonha da própria origem. Vergonha do pai que trabalhou feito um guerreiro para dar-lhes oportunidades. Vergonha do homem que transformou força de vontade em sucesso financeiro. Eles preferiam a versão editada da história da família. 3 jovens talentos que superaram as dificuldades e chegaram onde chegaram por mérito próprio. O protagonista da luta, João, era um detalhe constrangedor que preferiam manter em segundo plano. Mas ainda não tinham visto nada, porque enquanto o diminuíam publicamente, João construía em segredo algo que mudaria completamente o jogo. O dia em que Pedro nasceu deveria ter sido um dos mais felizes da vida de João. Seu primeiro neto, a continuação da família, o menino que levaria o sobrenome adiante. Mas desde o primeiro momento, Camila deixou claro que ele seria avô apenas nos termos dela. Seu João, sobre as visitas na maternidade, ela lhe disse, ainda grávida aos 8 meses, o médico recomendou que sejam bem restritivas. Só os pais imediatos nos primeiros dias. O senhor entende, né? Recém-nascido é muito frágil. Pais imediatos, como se ele fosse um estranho qualquer. João esperou 3 dias para conhecer seu neto. 3 dias ouvindo amigas de Camila relatarem nas redes sociais como o pequeno príncipe era lindo, enquanto ele, o avô paterno, aguardava autorização para vê-lo. Quando finalmente lhe permitiram entrar no quarto, Pedro dormia no berço ao lado da cama. Um bebê perfeito, com os olhos de André e o queixo da família. O coração de João se derreteu na mesma hora. Ele é lindo, sussurrou, aproximando-se devagar. Cuidado para não acordar. Camila alertou imediatamente. Ele tem o sono muito leve e, por favor, higienize as mãos naquele dispensador ali. A pediatra disse que recém-nascido não pode ter contato com muita gente. João higienizou as mãos como um visitante qualquer e ficou ali parado, olhando seu neto sem poder tocá-lo. Quando ele chorar, é melhor o senhor não pegar no colo. Camila continuou, ajeitando-se na cama. Estamos estabelecendo uma rotina específica. A enfermeira particular orientou que é melhor ele se acostumar com poucas pessoas nos primeiros meses. Enfermeira particular. Rotina específica. Tudo pensado para manter João à distância. Nos meses seguintes, as regras foram se multiplicando. Quando Pedro completou 2 meses, João finalmente conseguiu segurá-lo por exatos 15 minutos, com Camila cronometrando o tempo e dando instruções sobre como apoiar a cabeça, como segurar o corpo, como não fazer movimentos bruscos. O senhor não tem muita experiência com bebê recém-nascido, ela justificou. É melhor ir devagar. Não ter experiência.
Ele que criou 3 filhos praticamente sozinho quando Maria adoeceu. Camila, João tentou conversar numa dessas visitas supervisionadas. Eu criei André, Carlos e Daniel. Sei cuidar de bebê. Ah, mas era outro tempo, né, seu João? Hoje em dia a pediatria evoluiu muito. Tem métodos novos, cuidados específicos. O senhor não se ofende, né? É só que queremos fazer tudo certinho. Métodos novos. Como se amor de avô tivesse prazo de validade. Quando Pedro fez 6 meses, as visitas foram organizadas com agenda prévia. João precisava ligar antes, confirmar o horário, e havia regras claras sobre o que podia e não podia fazer. Seu João, sobre dar comida para ele. Camila o instruiu, numa tarde em que estava cuidando de Pedro. É melhor deixar para mim ou para a babá. Ele tem uma dieta muito específica, controlada pela nutricionista infantil. O senhor pode dar só água se ele pedir. Água. Ele podia dar água para seu próprio neto. E sobre brinquedos, ela continuou, trouxemos só os educativos, desenvolvidos especialmente para estimular o desenvolvimento cognitivo. Os outros brinquedos ficam guardados. João olhou para o carrinho cheio de brinquedos que havia trazido. Carrinhos coloridos, bonequinhos macios, chocalhos divertidos. Tudo inadequado para o desenvolvimento cognitivo do menino. E se ele chorar muito? João perguntou. O senhor me chama. Ele tem horários específicos para tudo. Sono, alimentação, brincadeiras. Estamos seguindo um método americano muito eficiente. Método americano para cuidar de uma criança brasileira de 6 meses. O que mais doía João era ver Pedro reagindo à sua presença. Quando ele chegava, o menino sorria, estendia os bracinhos, queria colo, mas sempre havia alguém interferindo, limitando, controlando o contato entre eles. Ai, que bonitinho! Ele gosta do vovô, Camila dizia com um sorriso forçado. Mas agora é hora do soninho dele. O senhor pode voltar amanhã se quiser. Amanhã, sempre amanhã. Aos 10 meses, Pedro começou a falar suas primeiras palavras. Mamã, papá, babá, para a babá inglesa que Camila contratou. Mas quando balbuciava algo parecido com vovô, Camila desconversava rapidamente. Ai, ele está só fazendo sons aleatórios. A fonoaudióloga disse que é normal nessa fase. Fonoaudióloga para uma criança de 10 meses. Um dia, quando Pedro tinha 1 ano, João chegou para a visita programada e encontrou Camila organizando uma festa de aniversário. Que lindo! Uma festinha para o Pedro! Exclamou, genuinamente animado. Ah, é só um encontrinho íntimo com as outras mães do grupo de estimulação precoce, ela respondeu, sem olhá-lo nos olhos. Nada demais, só para as crianças socializarem. Que horas começa? Posso ajudar com alguma coisa? O silêncio foi constrangedor. É que, seu João, são todas mães com perfil parecido, sabe? Fazem os mesmos cursos, têm os mesmos valores educacionais, o senhor pode ficar meio deslocado. Deslocado na festa de aniversário do próprio neto. Mas posso vir um pouquinho, só para parabenizar ele? Melhor não, ele fica muito estimulado com gente estranha. A psicóloga infantil disse que festa demais pode atrapalhar o desenvolvimento emocional. Gente estranha. João era gente estranha para seu neto. João saiu de lá com o coração partido. No carro, chorou como não chorava há anos. Não era só sobre Pedro, era sobre tudo. Sobre ser tratado como uma inconveniência. Sobre ter seu amor de avô racionado. Sobre ser considerado inadequado para conviver com seu próprio sangue. Naquela noite, Maria o encontrou sentado na cozinha, olhando as poucas fotos de Pedro que conseguia tirar durante as visitas supervisionadas. O que foi, João? Ele contou sobre a festa, sobre as regras, sobre se sentir um estranho na vida do próprio neto. Esta menina está exagerando, Maria disse indignada. Pedro é nosso neto, temos direito de conviver com ele. Direito a gente tem, Maria, mas respeito não conseguimos.
Conversa com o André. André concorda com tudo que ela faz. Para ele, Camila é a mãe perfeita seguindo métodos modernos, e eu sou o avô ultrapassado que não entende de educação infantil. Foi nessa época que João começou a perceber que não se tratava apenas de superproteção maternal. Camila estava deliberadamente limitando sua convivência com Pedro, não por cuidado com a criança, mas por vergonha dele. Ele não era o tipo de avô que ela queria para o filho. Não vinha do meio social adequado, não tinha o refinamento necessário, não seguia os padrões estéticos da turma dela. Pedro merecia um avô mais apropriado, e como não podia trocar João, a solução era mantê-lo o mais distante possível. O irônico é que enquanto o tratavam como parente inconveniente, João estava construindo algo que mudaria completamente essa dinâmica. Eles o subestimavam, o diminuíam, o excluíam, mas logo descobririam que o avô inadequado que tanto desprezavam tinha muito mais a oferecer do que imaginavam. A vida de João mudou drasticamente numa manhã de domingo. Maria havia acordado reclamando de dor no peito e falta de ar. Ele a levou correndo para o hospital, achando que era ansiedade ou cansaço. Mas os exames revelaram algo muito mais sério, um infarto silencioso que havia danificado parte do coração. Maria passou 2 semanas internada. Quando voltou para casa, já não era a mesma mulher forte e independente de sempre. Precisava de cuidados constantes, medicação controlada, repouso absoluto. João reorganizou toda a vida para cuidar dela. Delegou a administração das oficinas para gerentes de confiança, cancelou viagens de negócios, transformou a casa num ambiente de recuperação. João, você não precisa fazer isso, Maria dizia, tentando se levantar da cama para ajudar com as tarefas domésticas. Preciso sim. Você cuidou de mim e dos meninos a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar de você. Durante 6 meses, João foi enfermeiro, cozinheiro, administrador da casa e companheiro incansável. Maria foi se recuperando aos poucos, mas o susto havia deixado marcas em ambos. Foi durante esse período que João teve uma revelação que mudaria sua perspectiva sobre tudo. Numa noite em que Maria dormia tranquila após um dia difícil, ele estava organizando alguns papéis importantes quando encontrou uma pasta com recortes de jornal que ela havia guardado ao longo dos anos. Eram matérias sobre suas empresas, fotos dele recebendo prêmios empresariais, reportagens sobre o crescimento da rede de oficinas. Maria havia guardado cada conquista, cada reconhecimento, cada momento de orgulho. Numa das páginas, encontrou uma matéria de 3 anos atrás sobre a venda do Clube Monte Verde. A manchete dizia: empresário do setor automotivo adquire tradicional clube da elite local. Havia uma foto sua na cerimônia de assinatura ao lado do antigo proprietário. João se lembrou daquele dia. Havia sido discreto sobre a compra, mencionado apenas para Maria, que estava diversificando os investimentos. Mas ali estava documentado. Ele havia se tornado proprietário do lugar mais exclusivo da cidade, e seus filhos não faziam ideia. Na verdade, João percebeu que havia passado anos sendo discreto demais sobre seus negócios. Enquanto seus filhos construíam suas carreiras médicas, ele continuara expandindo silenciosamente. A rede de oficinas havia se transformado numa holding, que incluía concessionárias, importação de peças, locação de veículos e, por fim, investimentos em imóveis comerciais de alto padrão. O Clube Monte Verde havia sido apenas um dos investimentos. João o comprara porque o lugar estava passando por dificuldades financeiras e ele viu potencial de recuperação. Em 2 anos, havia transformado o clube deficitário no point mais procurado da elite da cidade. Mas nunca havia mencionado isso para os filhos. Primeiro, porque eles estavam ocupados com suas próprias vidas. Segundo, porque João sempre acreditou que conquistas deveriam ser demonstradas através de ações, não palavras.
Agora, olhando aqueles recortes de jornal, ele percebia o quanto havia sido invisível para os próprios filhos. Eles o viam apenas como o pai mecânico que trabalhava duro, não como o empresário bem-sucedido que ele havia se tornado. E essa invisibilidade havia permitido que o tratassem como inadequado para frequentar exatamente os lugares que ele possuía. 3 meses depois, Maria teve uma recaída. O coração, já fragilizado, não resistiu a uma segunda parada cardíaca. Ela partiu numa madrugada de quinta-feira, dormindo tranquila ao lado de João, depois de 35 anos de casamento. O funeral foi concorrido. Empresários, funcionários das oficinas, médicos que a trataram, vizinhos de décadas, todos vieram prestar homenagem a Maria. João percebeu naquele dia quantas vidas ela havia tocado, quantas pessoas a respeitavam e admiravam. André, Carlos e Daniel organizaram tudo com eficiência, mas João notou a mesma divisão social de sempre. De um lado, a família e conhecidos adequados. Do outro, as pessoas simples que realmente conheceram Maria. Funcionários das oficinas, vizinhos antigos, clientes que se tornaram amigos. Camila assumiu o controle dos arranjos sociais, decidindo quem podia falar no velório e quanto tempo cada pessoa tinha para se despedir. Seu João, talvez seja melhor limitar as falas, ela sugeriu. Muita emoção pode ser cansativa para o senhor neste momento. Muita emoção. Ela estava controlando até o luto dele. Após o funeral, os filhos se revezaram para cuidar de João. 3 dias de casa cheia, de pessoas administrando sua dor como se ele fosse incapaz de processá-la sozinho. Pai, a gente vai ficar com o senhor algumas semanas, André anunciou. Até o senhor se organizar. Não precisa, filho, sei cuidar de mim mesmo. Mas é melhor não ficar sozinho logo agora. Eles ficaram 1 semana. 7 dias de João sendo tratado como inválido emocional, com Camila organizando as refeições, Renata arrumando a casa e os filhos atendendo o telefone como se ele fosse incapaz de receber pêsames. No 7º dia, durante o café da manhã, André anunciou: Pai, a gente precisa voltar à rotina, mas pode ligar sempre que precisar de alguma coisa. E assim, de uma hora para outra, a casa ficou vazia novamente. O silêncio que se instalou era diferente de qualquer silêncio que João já havia experimentado. Não era apenas ausência de som, era a ausência de Maria, de sua presença, de sua risada baixa, de seus comentários sobre as novelas. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina de verificações familiares. André ligava às terças e sextas. Carlos aparecia aos domingos para almoçar. Daniel telefonava nas quintas. Visitas protocolares pontuais, como se cumprissem um cronograma de cuidados com o viúvo. Como o senhor está se sentindo, pai? Eles perguntavam sempre com genuína preocupação. Estou bem, João respondia. E estava, na verdade, triste, com saudade, mas bem. O que eles não entendiam era que João estava lidando com o luto à sua maneira, trabalhando. As oficinas continuavam funcionando, o clube demandava sua atenção constante, os negócios precisavam de supervisão. O trabalho sempre foi sua forma de processar dificuldades. Mas João percebeu rapidamente que sua inclusão na vida deles tinha regras ainda mais rígidas, agora que estava sozinho. Pai, sobre o aniversário da Renata, Carlos lhe ligou 1 mês após a partida de Maria. Vamos fazer algo pequeno, só nós mesmos. O senhor quer vir? Claro. Só que vai ser numa churrascaria nova, nada muito formal. Bem caseiro mesmo. Caseiro, adequado para o viúvo em luto. 2 semanas depois, João descobriu por acaso que o aniversário caseiro da Renata, na verdade, havia sido no clube. Uma festa elegante para 50 pessoas. Eles fizeram um almoço separado com ele no domingo seguinte, no restaurante mais simples da cidade. Por que mentiram sobre a festa? João confrontou Carlos diretamente. Carlos ficou visivelmente constrangido.
Pai, é que o senhor está passando por um momento delicado. Achamos melhor não expor a eventos muito movimentados. Movimento me faz bem, Carlos. Silêncio que me machuca. Mas a Renata ficou preocupada. Disse que festa pode ser meio pesado para quem está de luto recente. A Renata ficou preocupada. Não perguntaram o que João queria. Decidiram por ele. Foi então que João começou a perceber que ser viúvo havia o colocado numa categoria ainda mais restritiva. Agora ele não era apenas o pai simples. Era o pai simples e vulnerável, que precisava ser protegido de situações sociais complexas. Os convites familiares se tornaram cada vez mais raros e específicos. Almoços de domingo, na casa dele ou em restaurantes populares, visitas rápidas para ver como estava, conversas telefônicas para verificar se precisava de alguma coisa. Mas para jantares elegantes, eventos do clube, comemorações importantes, João não era mais incluído nem como opção. Era como se sua presença pudesse contaminar a alegria dos outros com sua tristeza de viúvo. O senhor tem pensado em viajar? Camila sugeriu numa dessas visitas de verificação. Talvez um cruzeiro para a terceira idade? Conhecer pessoas na mesma situação? Terceira idade. Mesma situação. Como se viuvez fosse uma doença contagiosa que só podia ser curada na companhia de outras pessoas enlutadas. O mais doloroso era perceber que seus filhos concordavam com esse isolamento gradual. Achavam que estavam o protegendo, poupando, ajudando a superar a perda. Não percebiam que estavam o empurrando para uma solidão ainda maior. O trabalho se tornou o refúgio total de João. No clube, ele era o proprietário respeitado e competente. Nas oficinas, era o fundador querido pelos funcionários. Nesses ambientes, ninguém o via como coitadinho, vulnerável ou inadequado. Era apenas João. E isso começou a ser suficiente. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. 6 meses após a partida de Maria, João tomou uma decisão silenciosa. Não ia mais esperar inclusão. Não ia mais aceitar ser gerenciado emocionalmente por pessoas que achavam que sabiam o que era melhor para ele. Se eles queriam mantê-lo à distância, perfeito. Ele tinha uma vida própria para viver. Foi numa manhã de terça-feira, folheando o jornal local enquanto tomava café, que João viu o anúncio que consolidaria sua decisão. Uma pequena nota na seção de negócios. Empresário João Santos recebe prêmio de empreendedor do ano da Câmara de Comércio. Havia uma foto sua recebendo a placa, cercado de outros empresários importantes da cidade. A matéria destacava o crescimento da sua holding empresarial e sua contribuição para a economia local. João guardou o recorte numa gaveta, ao lado de outras matérias que seus filhos nunca viram. Não porque ele escondesse, mas porque eles nunca perguntavam sobre seus negócios além das oficinas. Para eles, o pai continuava sendo apenas o mecânico aposentado que precisava de cuidados especiais. Naquela tarde, João fez algo que não fazia há meses. Vestiu seu melhor terno e foi ao Clube Monte Verde. Não como visitante, mas como proprietário. Caminhou pelos salões elegantes, cumprimentou funcionários, conferiu os preparativos para os eventos da semana. Senhor João? Marcos, o gerente, o cumprimentou efusivamente. Que bom vê-lo por aqui. Como está? Melhor, Marcos. Muito melhor. E como andam os preparativos para a temporada de verão? Temos várias festas de formatura agendadas. João sorriu. A temporada vai ser intensa. E falando nisso, no sábado teremos uma comemoração especial. Festa de promoção médica. Quero tudo perfeito. Claro, senhor. Alguma orientação específica? Apenas que seja uma noite inesquecível para todos os presentes.
Enquanto caminhava pelos jardins do clube, João tomou a decisão final. No sábado à noite, seus filhos descobririam que o pai inadequado, que tanto desprezavam, era, na verdade, o dono do lugar mais exclusivo que eles conheciam. Era hora de revelar quem João realmente era. Nos dias que antecederam o sábado, João observou uma movimentação diferente em casa. André ligava mais animado, comentando sobre os preparativos da festa. Carlos e Daniel foram convidados, assim como suas esposas. Seria uma celebração da entrada de André no hospital particular como sócio. Pai, o senhor tem certeza que não se incomoda de não ir? André perguntou numa das ligações. É que realmente é um ambiente muito específico. Não me incomodo, filho. Divirtam-se. Mas João sabia exatamente como seria aquela noite. Conhecia cada detalhe do Clube Monte Verde, desde a decoração dos salões até o cardápio especial que o chefe prepararia. Afinal, ele havia aprovado pessoalmente todos os detalhes quando Marcos lhe apresentou o planejamento. Na quinta-feira, João fez algo inusitado. Foi ao barbeiro. Não ao barbeiro do bairro onde sempre cortava o cabelo, mas ao salão mais elegante da cidade, o mesmo que atendia a elite local. Como o senhor gostaria de cortar? O cabeleireiro perguntou. Algo moderno, mas elegante. Tenho um evento importante no sábado. Na sexta, foi a loja de roupas mais sofisticada da cidade. Escolheu um terno italiano, camisa de seda, sapatos de couro legítimo. Não porque precisasse impressionar alguém, mas porque era hora de vestir a roupa que correspondia à sua verdadeira posição social. Ocasião especial? A vendedora perguntou. Muito especial. Uma noite de revelações. João passou o sábado preparando-se com calma. Tomou um banho demorado, vestiu-se cuidadosamente, escolheu um perfume discreto, mas marcante. Ao se olhar no espelho, viu não o mecânico aposentado que seus filhos enxergavam, mas o empresário bem-sucedido que ele realmente era. Às 7:30 da noite, João dirigiu até o Clube Monte Verde. Não entrou imediatamente. Ficou do lado de fora, observando os carros chegando, o Mercedes de André, o BMW de Carlos, o Audi de Daniel. Todos financiados com o dinheiro das oficinas que ele construiu, mas eles preferiam esquecer dessa parte da história. Viu suas noras descendo dos carros com vestidos caros, saltos altos e joias reluzentes. Viu seus filhos ajustando gravatas, cumprimentando conhecidos com sorrisos confiantes. A alta sociedade médica se reunindo para celebrar o sucesso de um dos seus. João esperou até às 8:15. Queria ter certeza de que todos já estivessem acomodados, que a festa já tivesse começado, que suas guardas estivessem baixas. Então, respirou fundo e caminhou em direção à entrada do clube. O porteiro o cumprimentou com surpresa e alegria. Senhor João, que honra tê-lo aqui esta noite. Boa noite, Reginaldo. Como está a festa? Animadíssima, senhor. Os convidados estão adorando o ambiente. E o senhor está muito elegante esta noite. João sorriu. Obrigado. É uma noite especial. Caminhou pelos corredores do clube com a tranquilidade de quem conhece cada centímetro do lugar. Podia ouvir as vozes vindas do salão principal. Risadas, música suave, o tilintar de taças sendo brindadas. Parou na entrada do salão e observou a cena. Suas 3 famílias estavam distribuídas em mesas elegantes, conversando animadamente com outros casais. André ria de alguma piada que um colega havia contado. Carlos mostrava fotos no celular para um grupo de pessoas. Daniel brindava com uma taça de vinho. Todos pareciam perfeitamente à vontade naquele ambiente sofisticado. O ambiente que consideravam inadequado para ele. João observou Camila especialmente. Ela estava radiante, sendo o centro das atenções, contando alguma história que fazia as outras mulheres rirem, a anfitriã perfeita da alta sociedade. Foi então que João notou Marcos se aproximando discretamente. Senhor João,
O gerente sussurrou. Gostaria que eu anunciasse sua presença? Ainda não, Marcos. Deixe-me observar mais um pouco. João ficou ali por alguns minutos, vendo seus filhos e noras se comportarem como se pertencessem naturalmente àquele mundo, como se tivessem nascido nele, como se não fossem filhos de um mecânico que trabalhou com as mãos sujas de graxa para lhes dar aquela oportunidade. Então, finalmente, João decidiu que era hora. Caminhou lentamente para dentro do salão. Inicialmente ninguém o notou. As pessoas estavam concentradas nas conversas, na comida, nas bebidas, mas aos poucos algumas cabeças começaram a se virar. Foi André quem o viu primeiro. Seu filho mais velho quase engasgou com o vinho, os olhos arregalados de surpresa e constrangimento. Pai! André se levantou da mesa, claramente perturbado. Como o senhor... As outras mesas da família notaram a movimentação. Carlos se virou e ficou pálido. Daniel derramou um pouco de vinho na camisa. As esposas trocaram olhares de pânico. Camila se levantou rapidamente, tentando manter a compostura, mas João podia ver o desespero em seus olhos. Seu João, ela disse forçando um sorriso. Que surpresa! Como o senhor conseguiu entrar? A pergunta ecoou pelo salão. Algumas pessoas nas mesas próximas pararam de conversar, curiosas com a situação. Um homem mais velho, vestido simplesmente, sendo questionado sobre como havia conseguido entrar no clube mais exclusivo da cidade. João sorriu calmamente. Conseguir entrar, Camila? É que... Bem, ela gaguejou. É um evento privado, só para convidados. André se aproximou, visivelmente nervoso. Pai, talvez seja melhor o senhor ir embora. Isso é constrangedor para todo mundo. Constrangedor. A mesma palavra que usaram no telefone. Constrangedor para quem, filho? Foi nesse momento que Marcos apareceu ao lado de João, sorrindo respeitosamente. Desculpem a interrupção, o gerente disse, dirigindo-se à mesa de André. Espero que estejam gostando da festa. Tudo está ao gosto dos senhores? Camila respirou aliviada, pensando que Marcos havia vindo resolver a situação do intruso. Está tudo perfeito, ela respondeu rapidamente. Mas este senhor aqui não é convidado. Talvez possa ajudá-lo a encontrar a saída? Marcos olhou para Camila com uma expressão confusa. Desculpe, senhora, mas acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Camila repetiu, franzindo o senho. Marcos sorriu educadamente. Este é o senhor João Santos, proprietário do Clube Monte Verde. Ele não precisa de convite para estar em seu próprio estabelecimento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. João podia ouvir seu próprio coração batendo, enquanto observava as expressões de seus filhos mudarem da confusão para a compreensão e da compreensão para o choque total. André foi o primeiro a reagir. Proprietário? A voz saiu rouca, quase inaudível. Como assim, proprietário? Carlos se levantou da mesa, derrubando a cadeira. Daniel simplesmente ficou de boca aberta, incapaz de formar palavras. Marcos, percebendo a tensão familiar, tentou amenizar a situação. Talvez eu devesse deixá-los conversarem em particular. Não, Marcos, João disse calmamente. Pode ficar, não há segredos aqui. Camila estava pálida como um papel. Você é dono deste lugar? Há 3 anos, João respondeu simplesmente. A informação se espalhou pelas mesas próximas como ondas. As pessoas começaram a sussurrar, olhando alternadamente para João e para seus filhos. A alta sociedade médica adorava um drama, e aquele prometia ser épico. Mas como? André balbuciou. O senhor nunca disse... Vocês nunca perguntaram, João respondeu. Estavam muito ocupados, se envergonhando do pai mecânico para se interessar pelo que eu realmente fazia. Renata se aproximou, tentando controlar a situação. Seu João, talvez possamos conversar sobre isso em casa. Por quê? João perguntou, genuinamente curioso.
Agora que descobriram que eu tenho classe suficiente para estar aqui, não sou mais constrangedor? A frase atingiu André como um soco. Ele se lembrou exatamente das palavras que havia usado no telefone. Pai, eu posso explicar... Explicar o quê? Que vocês têm vergonha de mim? Que acham que não tenho educação suficiente para conviver com pessoas importantes? João olhou ao redor do salão. Pessoas importantes que estão comemorando na minha propriedade? Carlos tentou se aproximar. Pai, não é assim. Não é assim? João riu, mas não havia alegria na risada. Carlos, você me disse literalmente que eu não me encaixaria no perfil deste lugar. Daniel, você concordou que seria constrangedor me trazer aqui. André, você disse que eu não tinha sofisticação suficiente para este ambiente. Cada palavra era como uma punhalada. Os filhos se encolheram, percebendo o peso das próprias declarações. Vocês sabem quanto custa uma festa como esta? João continuou, sua voz calma, mas firme. 20.000 reais. Vocês sabem quem está pagando? Eu. O homem inadequado que vocês acharam melhor deixar em casa. Camila tentou uma última cartada. Mas nós não sabíamos. Se soubéssemos... Se soubessem o quê? João a interrompeu. Me tratariam com respeito só porque descobriram que tenho dinheiro? E quando achavam que eu era apenas um mecânico aposentado, eu não merecia respeito? A pergunta ecoou pelo salão. Algumas pessoas nas outras mesas pararam totalmente de comer para observar o drama familiar que se desenrolava. João se virou para Marcos. Quanto tempo faz que vocês me conhecem aqui no clube? 3 anos, Sr. João, desde que o senhor comprou o estabelecimento. E como me trataram nesse tempo? Marcos sorriu genuinamente. Com o maior respeito, senhor. O senhor é um dos proprietários mais queridos que já tivemos, sempre educado, sempre preocupado com os funcionários, sempre investindo em melhorias. João se virou de volta para seus filhos. Ouviram? 3 anos sendo tratado com respeito por pessoas que me conhecem pelo caráter, não pela conta bancária, enquanto meus próprios filhos me tratam como parente inconveniente. André tentou se aproximar, os olhos marejados. Pai, perdão, nós erramos. Erraram porque me descobriram? João perguntou. Ou porque finalmente entenderam que julgaram errado o homem que dedicou a vida inteira a vocês? Daniel finalmente conseguiu falar. Pai, nós sempre soubemos que o senhor era especial. Sabiam? João riu amargamente. Daniel, você me disse na semana passada que eu não entenderia uma conversa sobre investimentos. Sabe qual é minha fortuna líquida? 15 milhões de reais. Sabe como consegui isso? Não sendo o mecânico simples que vocês veem, mas sendo um empresário que vocês nunca se deram ao trabalho de conhecer. O número atingiu a família como um raio. 15 milhões. O pai, que eles achavam que precisava de ajuda financeira, era multimilionário. Camila estava tremendo. Mas por que nunca nos contou? Porque acreditei que o amor de vocês por mim não dependia do meu dinheiro. João respondeu tristemente. Que me respeitariam pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Estava enganado. Carlos se aproximou, desesperado. Pai, a gente ama o Senhor. Amam. João olhou para cada um dos filhos. Vocês me excluíram da festa do próprio neto porque seria constrangedor. Me esconderam de suas vidas sociais porque não tinha classe suficiente. Me trataram como parente inconveniente que precisava ser mantido longe de pessoas importantes. André estava chorando abertamente agora. Pai, a gente pode conversar, em particular? Agora querem conversar? João sorriu tristemente. Depois de anos me tratando como inferior, depois de descobrirem que o homem que desprezavam é dono do lugar que tanto admiram, as pessoas do salão estavam claramente ouvindo cada palavra.
Alta sociedade médica presenciando a humilhação pública da família Santos. João olhou ao redor do salão, para todas aquelas pessoas elegantes que seus filhos consideravam superiores a ele. Sabem o que mais me dói? Ele disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Não é ter sido julgado por vocês, é ter falhado como pai, porque criei filhos que valorizam mais o dinheiro e status do que o caráter e a dignidade. O peso daquelas palavras caiu sobre André, Carlos e Daniel como uma avalanche. Eles se viam refletidos nos olhos do pai e não gostavam da imagem. 3 homens bem-sucedidos que haviam perdido o essencial, a humildade e o respeito pelas próprias origens. Pai, André disse, a voz embargada, como podemos consertar isso? João olhou para cada um de seus filhos. Viu neles não os médicos arrogantes que se envergonhavam dele, mas os meninos que ele havia criado com tanto amor. Meninos que em algum momento do caminho haviam se perdido, influenciados por um mundo que valorizava mais a aparência do que a substância. Não sei se podem, João respondeu honestamente. Porque não se trata apenas de pedir desculpas. Se trata de entender que passaram anos me tratando como inferior. E só mudaram de opinião quando descobriram que eu tinha dinheiro. Camila tentou se aproximar, as lágrimas borrando a maquiagem perfeita. Seu João, eu não sabia... Não sabia o quê, Camila? Que eu merecia respeito independentemente da minha conta bancária. Que um homem que trabalhou a vida inteira para dar o melhor aos filhos não deveria ser tratado como um constrangimento? João se virou para o salão, onde dezenas de pessoas observavam em silêncio. Estas pessoas que vocês tanto admiram, sabem o que a maioria delas faz? Herda dinheiro dos pais, nasce em berço de ouro, nunca precisou suar uma gota para conquistar o que tem. Ele apontou para si mesmo. Eu comecei do zero, construí um império com estas mãos que vocês acham sujas demais para este ambiente. Cada centavo que possuo foi conquistado com trabalho honesto e dedicação total. Daniel se aproximou, tentando tocar o braço do pai. Pai, nós sabemos disso. Sabem? João se afastou do toque. Daniel, vocês passaram anos tentando me esconder das esposas de vocês, me excluindo de eventos familiares, me tratando como parente inconveniente. Se realmente soubessem meu valor, teriam feito isso? A pergunta ficou sem resposta, porque todos sabiam a verdade. Marcos, que havia permanecido discretamente ao lado, se aproximou. Senhor João, gostaria que eu providenciasse um local privado para a conversa da família? Não, Marcos, já foi dito tudo o que precisava ser dito. João se virou para seus filhos. Divirtam-se na festa. Afinal, é isso que queriam, não é? Uma celebração elegante longe do pai constrangedor. Pai, por favor, Carlos implorou. Deixe a gente explicar. Explicar o quê? Que só me respeitam agora porque descobriram que sou rico? Que 3 anos de humilhações foram apenas um mal-entendido? João balançou a cabeça. Algumas coisas não têm explicação, Carlos. Têm consequências. João começou a caminhar em direção à saída, mas parou e se virou uma última vez. Vocês sabem qual é a maior ironia de tudo isso? Eu comprei este clube pensando em vocês. Queria um lugar onde pudéssemos nos encontrar como família, onde vocês se sentissem à vontade, onde eu pudesse conviver com meus netos sem ser julgado inadequado. As palavras atingiram André como uma punhalada. Pai! Mas descobri algo importante esta noite, João continuou. Não é o lugar que faz a família, são as pessoas, e pessoas que se envergonham umas das outras nunca serão uma família verdadeira, não importa quão elegante seja o ambiente. Camila deu um passo à frente desesperada. Seu João, podemos recomeçar? Esquecer tudo isso? João a olhou com uma mistura de tristeza e compreensão. Camila, vocês não podem esquecer porque não fizeram nada errado na opinião de vocês. Vocês acham que erraram apenas porque descobriram que eu tenho dinheiro.
Se eu fosse realmente apenas um mecânico aposentado, vocês continuariam achando que agiram corretamente. A verdade daquela afirmação era inegável, e doía justamente por isso. O que me deixa mais triste, João disse, sua voz suave, mas firme, não é ter perdido o respeito de vocês. É ter descoberto que nunca tive esse respeito. Vocês me toleravam, não me respeitavam. André se aproximou, desesperado. Pai, isso não é verdade. André, quando foi a última vez que você me apresentou com orgulho para seus colegas? Quando foi a última vez que contou minha história como exemplo de superação? Quando foi a última vez que me incluiu em suas conversas sobre a vida? André não conseguiu responder, porque a resposta era óbvia. Nunca. Vocês transformaram o homem que os criou num segredo de família, João continuou, numa parte da história que preferiam esquecer, no parente que aparece só quando precisa ser tolerado. João caminhou até a saída do salão, mas antes de sair completamente, se virou uma última vez. Espero que um dia vocês entendam que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é. E espero que tratem seus filhos melhor do que trataram o pai de vocês. Com essas palavras, João saiu do salão, deixando para trás 3 filhos destruídos e um salão inteiro de pessoas refletindo sobre suas próprias relações familiares. Do lado de fora do clube, João respirou fundo. Sentia-se mais leve, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Havia dito tudo o que precisava ser dito. Havia mostrado quem realmente era, e agora, pela primeira vez em anos, podia ser ele mesmo sem pedir desculpas a ninguém. Se essa história tocou profundamente seu coração e você quer apoiar para que ela chegue a várias outras pessoas, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo mais histórias com todo amor. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre o verdadeiro valor das pessoas. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Como tratamos as pessoas que mais amamos? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Até nosso próximo encontro.